Você já se sentiu estranha por precisar de silêncio? Ou por não querer ir numa festa, ou por preferir ficar em casa, ou de ter se sentido esgotada depois de um dia cheio de gente, mesmo que tenha sido um dia muito bom? Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu tô vivendo exatamente isso agora. E eu comecei a ler um livro chamado O Poder dos Quietos, da Susan Cayan, e ele tá mexendo com coisas que eu achava que eu sabia sobre mim mesma. E uma das primeiras coisas que fala no livro é que o mundo moderno ele foi desenhado para os extrovertidos. E pensa comigo, desde a escola a gente já escuta, né, e aprende com as outras pessoas de que a gente precisa ser comunicativa, que a gente tem que se destacar, né, no trabalho. Quem quem sobe de cargo, geralmente quem aparece, quem se apresenta bem, quem domina numa sala. E inclusive aqui nas redes sociais, o algoritmo ele recompensa quem está sempre presente, está sempre visível, quem está sempre online aqui. E, e o que acontece quem não funciona dessa forma? E ela às vezes tem que aprender a fingir que funciona dessa forma. Então a Susan, no livro, ela fala sobre isso, sobre esse ideal extrovertido, tá? E essa crença coletiva que é quase invisível de que a gente precisa ser sociável, ser expansiva, comunicativa e acreditando que esse é o jeito certo de ser. E que não é bem assim, né? A gente pode perceber que com a gente, assim, às vezes existe algumas coisinhas que não fazem muito sentido, tá? E o que tem aí, o que pega nessa questão é a falta, né, de autoconhecimento. Tanto nós, ali individualmente, quanto da comunidade, da população em si, né, da nossa cultura. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Então, eu confesso que eu peguei esse livro, mas eu não sabia muito bem onde eu me encaixava, porque assim, eu eu me considero uma pessoa comunicativa. Preciso melhorar muito ainda. E eu eu falo para a câmera, crio conteúdo, converso com as pessoas, né? E isso não é ser uma pessoa introvertida, né? Mas eu fui lendo e ali em alguns momentos eu fui me deparando com algumas características que fizeram eu parar para pensar, tá? Então, sabe aquela sensação que você tem, assim, que você precisa ficar sozinha depois de um dia cheio? Você conversou com muitas pessoas e aí você só precisa daquele momento ali, ó, para respirar naquele silêncio e se reconectar. Eu tenho isso, eu preciso disso. E uma outra coisa também, às vezes eu prefiro conversar com poucas pessoas do que num ambiente com muita gente. Eu também percebo isso em mim. E eu entendi que o livro, ele explica muito bem essa parte, que a introversão não é timidez, tá? Então ela fala que a timidez é o medo de ser julgada, tá? E a introversão é sobre de onde você tira a sua energia, tá? Então a extrovertida, a pessoa, ela se energiza com outras pessoas. Já a introvertida, ela precisa de um silêncio, de um espaço, ela precisa de solidão, de reflexão, de escrever. E eu fiquei me perguntando, né, que quantas vezes na minha vida eu me forcei a ser mais expansiva do que eu era,
porque eu achei que era isso que as pessoas esperavam de mim, tanto no meu trabalho, tanto nos meus relacionamentos, né? E às vezes até aqui nas redes sociais. E, e isso não é que a gente seja falsa ou, né, tenha duas personalidades. Na verdade, é que a gente não para se perguntar, né, como que eu realmente funciono? Como eu realmente sou? Isso funciona para mim? Porque se você não se questiona, você está vivendo no piloto automático de identidade. Você está agindo, reagindo, se comportando da forma que as pessoas falaram que você tinha que ser, mas não a partir de quem você é, tá? Então, a gente vai fazendo essas descobertas, né? E parece uma coisa muito simples, mas muda muita coisa, né? Porque quando você entende como que você funciona, você para de até de se sabotar, de querer ficar se encaixando, ou até aquele momento que a gente começa a fazer uma coisa e não termina, né? Porque a gente às vezes está indo num caminho que não faz sentido. Ah, então a gente vai parando de se cobrar por precisar de um tempo sozinha, de refletir, de ficar em silêncio. Ou a gente para de se sentir menos por não querer estar em todo lugar o tempo todo, tá? Então a gente começa, na verdade, a se respeitar mais. E se você percebe que você tem alguma dessas características, eu vou deixar aqui para você algo concreto para você fazer, inclusive no seu dia a dia, tá? Então, o primeiro passo não é querer mudar. A gente vai começar pela observação. E isso foi o que eu fiz e foi dando muito certo, tá? Então, o primeiro, você, nessa primeira semana que vai vir, pode começar a partir de hoje, a partir de amanhã, você vai começar a prestar atenção em algumas coisas, tá? Então, primeiro, depois de quais situações que você se sente mais viva e leve? E depois de quais situações você se sente drenada e esgotada? Pode escrever, tá? Então você vai ter uma semana aí para se observar. Segundo, tem algum comportamento seu que você repete, não porque você quer, mas porque acha que alguém espera isso de você? Anota também e observa durante esses 7 dias, que vai ser muito importante, tá? Não é para você ficar se julgando, é pra gente entrar nesse modo de observação. Sabe aquele momento que você olha a situação assim por fora e fala, poxa, esse ponto aqui. Pensa comigo, quando a gente olha para a vida de outra pessoa de fora, é mais fácil identificar quando a gente olha para nossa. Então a ideia é a gente fazer isso aqui, ó, pegar, como se você pegasse uma caixa e aquilo fosse a tua cena, você entrasse lá dentro e você olhasse você, tá? Aqui você vai ter que usar sua criatividade e um pouco de imaginação, tá? Mas é legal, e quando a gente faz isso, muitas coisas mudam, tá? Então, o autoconhecimento, ele vai começar prestando atenção nesses pequenos detalhes, tá? Não vai ser como uma grande revelação, não. E se você quiser ir além dessa observação e você quiser entender mais profundamente como que você funciona, o que te move, o que te trava, tá? Quais são esses padrões que estão mudando a sua vida sem você perceber, eu criei um espaço exatamente para isso. Eu deixei o link disponível aqui na descrição. É uma jornada de autoconhecimento. Lá comigo a gente vai falar sobre vários temas e de pouco em pouco conhecer um pouco mais sobre nós e entender quem a gente é, e se tiver sombras que precisam ser aperfeiçoadas, ali também é o lugar para a gente poder fazer isso, tá? Eu acredito que sim, porque eu também tenho muitas sombras. Então, me conta aqui se você se considera introvertida ou extrovertida, ou ainda tá se descobrindo, tá nesse lugar
que eu quero ler. E até o próximo vídeo.